Fala aí, meus lindos do segundo ano, Liceu de Piripiri. Galera, eu tô com saudade de vocês. Não canso de dizer isso, espero que esteja tudo bem aí com vocês, que todo mundo esteja em plena saúde. Aproveitem esse momento aí para estar curtindo a família, cara. Vamos tentar ver o lado bom da coisa. Aproveitem esse momento aí para aprender mais de Deus, para se aproximar mais de Deus, tá bom? Vocês são uns meninos maravilhosos, são pessoas boas demais. E eu não tenho dúvida de que vocês estão procurando coisas saudáveis, tá? Em casa para passarem esse período, tá bom? E uma dessas coisas saudáveis é esta bela aula de geografia aí, que será curta, porém não menos importante. Estou passando aqui para contribuir com relação à questão do nosso capítulo lá sobre comércio mundial, ok? E vamos ver aqui algumas características desse comércio mundial. Gente, para iniciar, as transformações econômicas mundiais aí que vêm ocorrendo nas últimas décadas, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, elas estão sendo fundamentais, né, para a gente poder entender as mudanças que estão ocorrendo no comércio global, né, na economia global. Órgãos foram criados lá no pós-Segunda Guerra Mundial. Esse período do fim da bipolarização, fim da Guerra Fria, a ascensão do capitalismo de fato, a formação da nova ordem denominada de multipolar, né? Esses países passaram a se unir economicamente para tentarem crescer, agariar mais lucros, né? E, segundo eles, facilitar a questão do acesso da população, acesso ao mercado consumidor, ampliação da produção, enfim, né? Então esse período do pós-Segunda Guerra aí foi de extrema importância para nós entendermos aí. Dentre esses órgãos que foram criados, a gente pode citar a ONU, né? Dentro da ONU, que existe um departamento financeiro muito bem elaborado para regulamentar e para tentar equilibrar a balança comercial global. Existem o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a OMC, né, Mercado Mundial, Comércio aí. Então é de extrema importância. Bom, como eu estava falando, nessa formação da ordem multipolar surgiram os chamados blocos econômicos. Esses blocos econômicos foi a associação aí entre alguns países com o intuito de crescerem economicamente e abarcarem um mercado consumidor maior, né? Vindo de um pós-guerra, os países geralmente eles saem, claro que eles vão sair arrasados economicamente, né? E a economia é um dos menores problemas que esses países venham a ter após uma guerra, mas em se tratando aqui especificamente da economia, os países tentaram achar uma forma de se reerguer, de crescer novamente, né, economicamente falando. E uma dessas formas foi a formação desses blocos econômicos. Trouxe aqui alguns principais, eu trouxe algumas características de forma específica desses blocos, mas eu queria só distribuir eles aqui geograficamente nesse mapa. Vamos aqui começar pela América. Nós temos o NAFTA, né, um bloco econômico denominado de NAFTA, liderado pelos Estados Unidos da América, pelo Canadá e também com a participação do México. Chama a atenção aqui para vocês do México, um país subdesenvolvido, o único país subdesenvolvido que faz parte de um bloco econômico de países desenvolvidos, no caso o NAFTA. Professor, e aí o México está fazendo o que nesse bloco aí? Gente, na verdade é uma barreira natural, digamos que é uma proteção natural que os norte-americanos encontraram ali para colocar no quintal de casa e criarem uma barreira entre a América do Norte e a América Latina, de certa forma. O México não tem um grande poder de atuação, ou praticamente nenhum poder de atuação, de voto ou de veto dentro desse bloco. Comercializa bastante com os norte-americanos, né? Claro que sem muita lucratividade, vende para os norte-americanos e compra dos norte-americanos muita coisa, certo? Mas é um bloco que nos chama a atenção aí. E na verdade, liderança, óbvio, domínio predominante dos norte-americanos e também com uma associação bem interessante
para com o Canadá, países aí que país também de primeiro mundo, que tem um IDH aí invejável, certo? Bom, ainda aqui na América, descendo um pouco mais, na América Latina, nós temos o principal bloco da América Latina, que é o Mercosul, a qual o Brasil está inserido, ok? Nesse Mercosul, nós temos como liderança o Brasil, pelo menos estamos aí liderando alguma coisa, bloco Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Aqui nesse mapa, eu queria que você desconsiderasse, você riscasse, tá bom? Que é o que eu estou fazendo aqui agora, a Venezuela. A Venezuela, em 2003, ela ingressou nesse bloco de liderança do Mercosul, porque a economia, naquele período, a economia venezuelana estava numa ascendente, estava crescendo de forma considerável e a extração de petróleo, de recursos minerais, enfim. Então ele fez com que a Venezuela pudesse ser inserida no bloco de liderança do Mercosul, certo? Fato que infelizmente não perdurou muito, né? Com as crises econômicas, políticas, sociais lá na Venezuela, que vocês puderam acompanhar até pouco tempo aí, inclusive crise migratória, né? Muita gente tentando sair por conta do regime político que foi implementado lá na Venezuela, uma confusão política tremenda, né? Acabou a economia cada vez indo por água abaixo, né? E os venezuelanos foram educadamente convidados a se retirar do bloco de liderança do Mercosul, certo? Bom, nós temos aqui no continente africano a comunidade dos países aí, o bloco, né? Do mercado comum entre alguns países aqui do leste e do sul do continente africano. É óbvio a gente falar que é um bloco sem muita expressão econômica, né? Salvo guarda a questão da África do Sul, ok? Os demais países não têm um grande poder de influência global, né? Devido às questões sociais, né? Um continente que necessita de muita ajuda humanitária, inclusive, né? E que o destaque nós teremos aí que é passar, que é a África do Sul, né? Que vai estar como destaque nesse bloco africano. Subindo aqui um pouquinho, nós temos aqui a Europa, né? E aqui na Europa Ocidental nós temos a formação da União Europeia, que iniciou lá com o Benelux, entendeu? Tem hoje como um dos países mais tops, né, da Europa em termos econômicos, né, a Alemanha, um país que bem desenvolvido, que tem uma estrutura socioeconômica invejável, um país que tem uma organização invejável e é um país que hoje na Europa é um dos líderes, sem dúvida nenhuma, certo? Eu gostaria que nesse bloco aqui, chamar sua atenção para o Reino Unido, que ele ainda está aqui, porém ele já se retirou da União Europeia, né? Eu deixo como dica o Brexit, um filme, Brexit, você pode procurar na internet e assistir, bem interessante. Ele vai relatar a saída do Reino Unido da União Europeia. Houve um plebiscito lá no Reino Unido, uma votação uma disputa na verdade entre partidos de direita e de esquerda, e o partido da esquerda acabou vencendo esse plebiscito, a população votou, né, e o Reino Unido acabou se retirando da União Europeia e tem um prazo aí para retirada definitiva, né, e isso foi agora em meados de 2016, ok? Chamo sua atenção para esse ponto aí na União Europeia. Aqui ainda na Europa, nós podemos ver que existe um bloco dos países eslavos, dos países do leste europeu. Esse bloco ele é chamado de CEI, Comunidade dos Estados Independentes, sob liderança da Rússia, né? Compondo esse bloco, muitos países que inclusive se desmembraram do território russo, né, no pós-segunda guerra, aí, com a fragmentação de muitos territórios que houve aí nesse período, certo? Na Ásia nós temos a APEC é a associação aí de cooperação dos países da Ásia e do Pacífico, né? Nós temos aqui países asiáticos, Japão e tal, e temos também países que estão ali, aqui desse outro ladinho aqui do Pacífico. Vocês sabem que aqui é a circunferência, né? Embora esteja no planisfério, a Terra é redonda. Então nós temos aqui Canadá, que chama sua atenção aqui, México, certo? São os países do Pacífico, que são banhados pelo Pacífico, ok?
Tá? E nós temos um outro bloco aqui na Ásia que, embora ele não tenha esse mapa, ele não expresse aqui, e meu mouse é péssimo, é um bloco chamado de ASEAN, ok? ASEAN, bloco econômico aí dos países da Ásia. China entra com ele aí, o Japão, entendeu? Alguns países aí, inclusive os tigres asiáticos, os antigos e os novos também adentram esse bloco econômico, tá? Bom, dentre os principais, vou citar aqui alguns para vocês, algum contexto histórico relacionado a alguns blocos. Vamos começar pela União Europeia. Nós temos aqui o mapa da Europa Ocidental, a criação em 1948, não da União Europeia, mas do Benelux, que começou aqui, porque Benelux é a abreviação de Bélgica, né? de Holanda e de Luxemburgo. A associação em 1948, já de imediato, logo terminando a Segunda Guerra Mundial, esses três países resolveram associar-se e criar uma comunidade entre eles, uma comunidade econômica. Em 1951 houve uma ampliação, o Benelux juntou-se também mais a França, a Itália, a Alemanha, e eles criaram a SECA, que é a Comunidade do Aço, os países produtores de carvão mineral e de aço ali na Europa. Entraram com esse intuito, França, Itália e Alemanha entraram com esse intuito de comercializarem esses recursos minerais. 6 anos depois, houve, por meio de um acordo chamado Tratado de Roma, né, eles formalizaram a SECA, deixou de ser SECA e passou a ser Comunidade Econômica Europeia, né, onde outros países também adentraram a esse bloco. Em 1992, né, foi criada a chamada União Europeia, né, que aqui sim, em 1992, veja só, 92, lembra lá a queda do Muro de Berlim em 91, multipolaridade global, e é claro, através do Tratado de Maastricht, não sei se pronuncia assim, né, a União Europeia foi formalizada. Em 2002 houve oficialmente a circulação de uma moeda única, o euro, né, que até hoje está aí tentando combater o dólar, né? O euro, que é uma moeda fortíssima no mundo, né? Hoje não são, atualmente 18 dos 28 membros da União Europeia integram essa zona do euro, que são países que adotaram uma moeda única. No caso, o Reino Unido, a Inglaterra voltou com a Libra, né? Não vão continuar. E em 2004 os países socialistas aí passou a integrar a União Europeia. Eram países que antes faziam parte do bloco dos países eslavos lá, da CEI, passaram a integrar também a União Europeia. Bom, já dei algumas características do NAFTA para vocês. O bloco, saímos da Europa, partimos para a América do Norte. Existem alguns pontos positivos e negativos, né, desse NAFTA. A eliminação gradativa de tarifas e barreiras alfandegárias, que é o que basicamente quase todos os blocos propõem, né? Reduzir impostos, taxas alfandegárias para que haja uma lucratividade maior, né? Desestimula as exportações de outros países para o NAFTA, de certa forma, né? Eles passam a comercializar mais entre si. E apesar de não estar no contrato, a criação do NAFTA possibilitou a ajuda dos Estados Unidos ao México, e, gente, durante uma crise cambial. Na verdade, os Estados Unidos é muito uma política de troca de favores, onde eles nunca perdem, vocês sabem disso. Eles ajudam, né? Eles dão com a mão e tomam com as duas, né? E o México ele teve esse ponto positivo, sim, na crise de 2008, principalmente, onde boa parte dos países estavam aí nessa crise global. Os mexicanos tiveram, na verdade, uma certa ajuda financeira dos norte-americanos. Ajuda essa que, posteriormente, em comercializações, ela é desfeita, né? Os Estados Unidos acabam reavendo isso aí com uma lucratividade maior. Existem pontos negativos também para esse NAFTA, por exemplo, apesar de toda a propaganda da mídia internacional, o México não ganha absolutamente nada com a vigência do NAFTA. Isso aqui não é segredo nenhum, acabei de repassar para vocês. Eles não ganham nada, certo? Não há lucratividade para os mexicanos estarem nesse bloco. A agricultura mexicana perde força, né? Porque
eles perdem boa parte de suas terras porque boa parte também não tem para onde comercializar, né? Não tem para quem vender porque os norte-americanos não compram. Nós temos aqui a APEC, que é a Cooperação Econômica aí lá da Ásia e do Pacífico, que eu falei para vocês, os países que são banhados lá pelo Pacífico. Eu quero que vocês deem uma lida nesse material aí depois, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma lida no texto, tá bom? Que aqui tem o que é a APEC, o histórico dela, vem da APEC, de onde ela surgiu, como ela surgiu, os pilares desse bloco, né, que é a cooperação econômica, a liberação comercial e a facilitação de negócios entre esses países aí. E eu deixo uma dica aqui para vocês que um desses negócios muito desenvolvido nessa região é a atividade da pesca industrial, a atividade pesqueira. A China é o país, eu acho, que possui o maior porto do mundo, né, e um dos maiores produtores do mundo de pescado, certo? Essa PEC, o Chile também se desenvolve muito nessa pesca industrial. Então esses países do Pacífico eu chamo sua atenção para a extração aí dos animais marinhos, né? Comercialização desses animais, salmão, atum, que são peixes caríssimos, né? E esses países comercializam no mundo inteiro. Algumas características: ele funciona como um governo como um organismo intergovernamental, né? Consulta e cooperação entre eles, né? O melhor momento para vender, o melhor momento para não vender, eles entram em um acordo, né? Há uma configuração aí de valores para que eles possam lucrar mais. Não existem acordos oficiais descritos ali entre os países membros, como falei, cooperação, certo? Entre os países, né? E eles movimentam aí uma parte da economia global bem considerável, né? Os países que compõem a APEC aí, eles movimentam aproximadamente 55% do PIB do mundo, né? De todo o produto interno bruto do mundo, 55%, mais da metade, né? É movimentado aí por esses países do Pacífico, certo? Banhados pelo Pacífico. Bom, nós temos aí o Mercosul, já repassei algumas características para vocês aí do Mercosul agora há pouco, criado aí em 1991, através de um tratado chamado Tratado de Assunção, dos países membros aí, aqui já está atualizadozinho, né, que foi Venezuela e Uruguai, certo? A Venezuela já suspensa do bloco. Os objetivos: implantar uma zona de livre comércio entre esses membros, livre circulação de pessoas. Ou se você quiser sair daqui e quiser me convidar, inclusive, para ir pagar minha passagem, para a gente dar uma volta na Argentina, Paraguai. Não, Paraguai não. Argentina, sem preconceito. Argentina, Chile, entendeu? Se quiserem, Bolívia, né? Quiserem pagar minha passagem para ir com vocês, a gente pode sair daqui somente com identidade, por conta das normas de imigração do Mercosul. Então não há necessidade de se retirar um passaporte, enfim, né? Então, livre circulação de pessoas e mercadorias, né? Eles estabelecem uma tarifa comum para a venda, embora essa tarifa ela não seja sempre cumprida oficialmente. Não exime, os países que compõem o Mercosul não exime, por exemplo, o fato do Brasil querer comercializar com a China no valor que ele quiser, né? Estabelecer a tarifa que ele quiser estabelecer, né? Apenas um acordo entre os países, né? Não uma obrigatoriedade, certo? Uma política de comercial comum, que eu já falei aqui para vocês, né? E o objetivo maior, que é a integração econômica entre os países latino-americanos, a gente poder vender mais para os países latino-americanos e também comprar mais, aumentar o nosso fluxo de migração. Desconsiderem a entrada da Venezuela, tá bom? Que é algo atual, já falei para vocês, né? Essa suspensão do Paraguai, ela já não existe mais, tá bom? O Paraguai já está reintegrado ao Mercosul, né? E tá aí o PIB, né? De 2,8 trilhões de dólares, que é o que o Mercosul movimenta. Bom, galera, chama a atenção aqui de vocês para uma coisa. Muitos autores trazem a ALCA como um bloco econômico. Cara, ele não foi formalizado como um bloco econômico.
Em 1994, né, eu lembro bem, era bem criança, mas eu me lembro bem, que houve o surgimento da área de livre comércio das Américas, que era para fizeram na verdade um plebiscito para a população votar se a gente aceitaria ou não a formação desse bloco econômico. Graças a Deus, a população brasileira, em uma das suas raras oportunidades, fez alguma coisa certa. Não aceitaram, fizeram a votação, não foi aceitada a área de livre comércio das Américas. Como é que iria funcionar isso aí? O objetivo era eliminar as barreiras, né, os tributos, as alfândegas, entre 34 países americanos, fora Cuba. Cuba não entraria nos países latino-americanos. Porém, as barreiras alfandegárias seriam eliminadas nos países latino-americanos e os Estados Unidos não teriam suas barreiras alfandegárias alteradas. Começa o descaramento daí. O poder de influência dos norte-americanos seria total de comercialização. Os produtos norte-americanos poderiam adentrar a América Latina de forma livre, entendeu? Livre, sem barreira alguma. Porém, os produtos latino-americanos continuariam da mesma forma, sendo fiscalizados ou embargados dentro dos Estados Unidos, né? Iria, de certa forma, minimizar e muito, ou quem sabe até acabar, a influência do Brasil no Mercosul, ou a influência geral do Mercosul, né? E aumentar, óbvio, o poderio dos norte-americanos na América Latina. Foi um vai que cola, entendeu? Vai que cola aí. A gente lança a proposta, se eles aceitarem, a gente domina a América Latina. Foi uma proposta descarada dos norte-americanos de dominarem todas as Américas, ok? Mais ou menos isso aí. Graças a Deus não fluiu, não deu certo. Gente, foi um prazer, um abraço, tá bom? Até a próxima aula, eu vou repassar a atividade para vocês lá no grupo. Um cheiro enorme para todo mundo aí e a gente se vê em breve, tá bom? Fiquem em casa. Deus abençoe vocês. Valeu!